A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra em Salmos 30, verso de número 1, que vai nos dizer assim: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos. O salmista Davi, ele agradecendo a Deus e dizendo que o exaltaria. O exaltaria por quê? Porque Deus o livrou. O nosso Deus, ele é um Deus de livramento. O nosso Deus é um Deus que traz para a nossa vida a libertação de tudo aquilo que tenta nos aprisionar. Cadeias de morte tentaram aprisionar ao salmista Davi. Tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que cadeias de morte estavam te cercando. Eram angústias, enfermidades, problemas, sofrimentos, e Deus está dizendo: eu resolvi te guardar, eu resolvi te livrar, eu resolvi quebrar cadeias na tua vida. Declare comigo: eu creio que Deus está quebrando cadeias de morte na minha vida. Eu creio que Deus está quebrando cadeias de morte na minha vida. Hoje Deus diz para você: você tem motivos de sobra para exaltar a este Deus que te livrou das garras da morte, para exaltar a este Deus que te protegeu de todo laço, de toda ferramenta, de toda armadilha preparada contra ti. Deus está dizendo: todo mal levantado contra ti não prosperará. Eu resolvi te proteger, te guardar, te livrar. Eu estou contigo. O salmista Davi, ele diz aqui: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Ou seja, Deus trouxe livramento para ele e ele entendeu: eu tenho que exaltar ao Senhor. Deus, quando ele traz livramento para a nossa vida, irmãos, não é para a gente ficar de braços cruzados. Não é pra gente ficar somente fazendo as coisas ali que agrada a nossa própria vida, o nosso próprio eu, esquecendo de exaltar ao Senhor. Não. Se Deus nos poupou, Deus nos livrou da morte, é para exaltarmos a Ele nessa terra. É para que o nome dEle seja glorificado. É porque Ele quer nos usar como instrumento. Eu vejo pessoas aqui, irmãos, que Deus, Ele está te livrando de cadeias de morte. E Ele está dizendo para você hoje: eu quero te usar como instrumento meu na terra. Eu quero te usar com um propósito. Eu quero te usar. E é por isso que eu não permiti você descer à sepultura. E é por isso que eu não permiti os intentos do maligno terem êxito contra ti. Irmãos, livramentos vêm para a nossa vida porque Deus é bom, por causa da graça, por causa da infinita misericórdia dele para conosco. Mas também vem porque ele quer nos usar. Mas também vem porque ele quer que a gente venha ser o que é canal de bênção nessa terra. Deus não traz livramento para ninguém, irmãos, à toa, em vão. Deus não faz nada em vão. Quando ele faz algo é porque ele tem um grande propósito. E o Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu te livrei porque tenho eu um grande propósito na tua vida. Eu te livrei porque tenho eu um grande propósito na tua casa. Eu tenho um grande propósito na tua história. O Senhor não permitiu que os inimigos de Davi se regozijassem contra ele. Quantas pessoas querem saber da má notícia da tua vida, né? Quantas pessoas iriam se vangloriar se soubesse: ela desceu à sepultura? Ele desceu à sepultura. Quantos iriam aplaudir? Quem sabe até mesmo festejar com a tua morte? Tiveram pessoas que pediram a Deus: Deus, não deixa os meus inimigos contemplarem a minha vergonha. Deus, não deixa eu ser envergonhada diante dos meus inimigos. Não deixa eu ser envergonhado diante dos meus inimigos, para que eles não venham triunfar. E Deus está dizendo: eu ouvi a tua petição. O salmista sabia que tinham inimigos que queriam se regozijar contra ele. O salmista sabia que tinham pessoas que iriam triunfar sobre a morte dele se ele viesse a morrer. É, irmãos, uma situação triste, mas é real, é verdade. Tem pessoas que, infelizmente, elas são malignas, elas são perversas. E elas se alegram com a destruição. E elas se alegram com a derrota. E muitas delas até mesmo pagam para destruir aquilo que pertence ao Senhor.
e ficam aguardando o resultado. Se tinha gente aguardando o resultado para saber o que aconteceu contigo, pelo mal que ela fez, pelo mal que ele fez, vai morrer aguardando, porque Deus quebrou todo o laço de morte, Deus despedaçou toda a cadeia, toda a tranca de ferro, tudo aquilo que foi realmente ali levantado para tentar te destruir, para tentar prender, para tentar arruinar, para tentar realmente acabar com a tua vida. Deus está dizendo: eu quebrei, eu anulei e trouxe para você livramento. Agradeça, porque Deus está te libertando da morte. Deus está te libertando de cadeias. Quando o salmista se viu ali, irmãos, realmente rodeado de cadeias de morte, porque a gente sente. Há quem diga que não, mas a gente sente sim. Quem é espiritual, eu estou falando de quem é espiritual, porque tem gente, irmãos, que as coisas acontecem e a pessoa acaba não sentindo. Mas nós que somos espirituais sentimos. Sentimos quando tem algo levantado contra nós. Sentimos quando tem cadeia tentando nos cercar. Sentimos quando há armadilhas do inimigo preparadas contra a nossa vida. Para quê? Para a gente se posicionar, para a gente fechar as brechas, para a gente orar, para a gente levantar um jejum. Irmãos, nós sentimos quando há algo preparado contra a nossa vida. E o salmista, ele sabia. O salmista, ele sentia. Tem pessoas que sabem, tem pessoas que sentem. E tu tem perguntado para Deus: Deus, será que isso é coisa da minha cabeça? Deus, será que eu não estou sentindo isso aí porque eu fico pensando nisso? E Deus está dizendo: não, minha filha. E Deus está dizendo para você: não, meu filho, é porque realmente tinham armadilhas preparadas contra ti, é porque realmente cadeias malignas estavam te cercando, mas eu resolvi cortar todo laço contra a tua vida. Quando o salmista se viu cercado, a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor por socorro. E hoje Deus diz para você: não cesse de clamar ao teu Deus. Não cesse de dizer que no sangue de Jesus tem poder, no nome de Jesus tem poder. Não cesse de clamar a Ele, porque Ele ouve o clamor dos seus filhos. Ele ouve quando chamamos pelo nome dEle, quando proclamamos o nome dEle. Por isso, proclame o nome do Senhor. Quando você sentir que tem cadeias, porque nós sentimos, como eu falei. Quando você começar a perceber que a atmosfera do lugar está mudando, quando você começar a perceber que no campo espiritual tem alguma coisa preparada contra ti, comece a clamar por socorro, comece a clamar por Jesus, comece a clamar pelo nome que tem poder de Candorabacandarasto, que todo mal vai ser desfeito, que todo laço vai ser quebrado e você vai ver Deus trazendo livramentos para você e para tua casa. Muitas vezes, irmãos, nós sentimos as coisas e deixamos as coisas passarem. Deus está dizendo: não deixe passar. Quando eu te faço sentir é para você se posicionar. Quando eu te faço sentir é para que você venha fazer a tua parte. É para que você se levante. É para que você não cruze os braços. Hoje o Espírito Santo está falando com homens. Hoje o Espírito Santo está falando com mulheres. E o Senhor está dizendo para você hoje: te faço sentir para você se posicionar. Declare comigo: eu vou me posicionar e vou clamar por Jesus e todo mal vai ser repreendido. Eu vou me posicionar e vou clamar por Jesus e todo mal vai ser repreendido. Quando você sentir, irmãos, tem arrepio que é estranho. Tem pessoas que às vezes começam a se arrepiar de um lado só. E aí começa a dar aquela agonia, aquela angústia. Daqui a pouco dá aquela ansiedade. Daqui a pouco o coração palpita. Daqui a pouco dá aquela falta de ar. Daqui a pouco começa uma briga do nada dentro de casa. E daqui a pouco começa alguma coisa caindo no chão. Isso tudo, meu irmão e minha irmã, é sinal de que no mundo espiritual está tendo um ataque contra ti. E você precisa se levantar. Deus, ele traz os sinais, não é pra gente ficar com medo. Deus, ele traz os sinais, não é pra gente cruzar os braços, mas quando Deus permite os sinais chegarem, é para que a gente venha o quê? Nos posicionarmos na presença dele. E hoje Deus diz pra você: é tempo de você se posicionar, porque eu não quero você de braços cruzados. Eu não quero você deixando o inimigo ganhar território como se você já tivesse perdido a batalha. Não, você não perdeu a batalha. Deus diz mais: não perdeu e não vai perder, só se posicione. Só faça a sua parte. Verso 2. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Ele clama.
Ele suplica pelo socorro de Deus. Porque tem horas que não dá pra gente ficar somente orando baixinho. Tem hora que a gente tem que clamar mesmo, clamar com fé pelo socorro. Deus me socorre. Senhor, se levanta por mim. Senhor, se levanta pela minha casa. Hoje Deus diz pra você, é tempo de clamar, é tempo de suplicar. Não é tempo de ficar somente falando de voz baixinha, não. É tempo de você colocar sua fé dizendo, Deus me socorre. Deus se levanta, eu clamo a ti por socorro. Porque eu preciso do teu socorro. Eu preciso que o Senhor venha intervir nessa área, nessa situação, para que eu não venha ser envergonhada. Ribiando, cai de rasto, para que eu não venha ser envergonhado. Você vai começar a clamar e o Senhor vai começar a fazer milagres. E o Senhor vai começar a trazer livramento. E o Senhor vai começar a fechar a cova. E o Senhor vai começar a te livrar dos inimigos. E o Senhor vai começar a fazer justiça. E o Senhor vai começar a sarar você. Agora isso tudo vai acontecer conforme o teu posicionamento. O salmista estava já sentindo que estava dentro de uma cova. É como eu falei, a gente sente, irmãos. A gente sente quando tem algo que está errado. Nós sentimos quando tem algo levantado. Nós sentimos quando alguma coisa não está bem ou quando estamos vivendo algum ataque. Mas diante do que o salmista estava vivendo, na sombra da morte, ele clamou ao Senhor. Diante dos ataques, você clama, você suplica, você ora, você chama pelo nome de Jesus e a batalha começa a ser vencida. Verso 3, Senhor da cova, olha só onde ele estava, da cova. Fizeste subir a minha alma. A alma dele já estava na cova. Tem pessoas aqui que estão sentindo e dizem assim, meu Deus, parece que eu estou uma morta-viva. Parece que eu já não tenho mais vida, já não tenho mais alegria de viver. E Deus está dizendo, estou eu tirando a tua alma da cova. Eu estou fazendo a tua alma subir de toda a cova que foi preparada. Se no reino espiritual estavam preparando cova, Deus está fechando esta cova e tirando a tua alma de dentro dela. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Deus está trazendo o livramento através dessa palavra e toda obra contrária está sendo quebrada. Todo mal está sendo desfeito, porque Deus hoje está dizendo, eu tomei essa batalha nas minhas mãos. O Senhor preservou a vida do salmista Davi, para que ele não descesse à sepultura. Hoje Deus diz para você, eu preservo a tua vida. Declare comigo, meu Deus está preservando a minha vida para eu não descer à sepultura. O meu Deus está preservando a minha vida para eu não descer à sepultura. Deus está preservando a tua vida. E o Senhor está falando contigo hoje. E Ele está dizendo para você, grande é o meu livramento. Eu estou te conservando em vida para você me adorar. Eu estou te conservando em vida para você fazer a minha obra. Eu estou te conservando em vida para que você venha ganhar as pessoas que eu confiei a você para o meu reino. Deus está conservando pessoas aqui em vida para um propósito. É como eu falei, Deus não conserva em vida para você cruzar os braços. Deus não conserva em vida para que você venha ficar aí somente passeando na terra. Não, é com propósito. Deus tinha um propósito para com o salmista Davi. E tem pessoas que estão me ouvindo agora e Deus está dizendo para você hoje, eu tenho um propósito com você. Eu tenho um propósito com a tua casa, com a tua história. É por isso que eu estou conservando vocês em vida. E é por isso que eu resolvi livrar vocês da morte. O nosso Deus, irmãos, Ele traz o livramento. Mesmo que a gente venha falhar, porque o salmista aqui, ele falhou. Muitas vezes a gente falha e Deus permite, irmãos, os laços de morte nos cercar para a gente voltar para o centro da vontade dEle. Para a gente voltar a reconhecer que Deus é Deus. Para a gente voltar a adorar ao Senhor como adorávamos. Talvez você não está entendendo por que Deus permitiu laços de morte te cercar. Talvez você se questione. Você questiona até mesmo a Deus, dizendo, Senhor, se eu sou teu servo, se eu sou tua serva, por que eu estou passando por isso? E Deus está dizendo para você hoje, é para você se aproximar mais de mim. Era para você voltar para o centro da minha vontade. Porque eu tenho um propósito com a tua vida. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus está dizendo, tudo que eu permiti foi com um propósito.
para que você pudesse me exaltar, para que você pudesse me adorar, para que você pudesse estar pronto, estar pronta para fazer a minha vontade. Porque às vezes, irmãos, se Deus não apertar, a gente não vai. Às vezes, se Deus não permitir que as cadeias de morte nos cerquem, que os inimigos se levantem contra a nossa vida, a gente não obedece o que Deus quer. E Deus está dizendo, tudo o que eu permiti foi para que você fizesse aquilo que eu quero. Foi para que você fizesse a minha vontade. Aqui foi uma permissão de Deus, mas Deus não deixou o salmista Davi morrer nessa situação. Hoje Deus diz para você, eu não deixarei você morrer nessa situação. Mas eu, o Senhor, estou trabalhando ao teu favor. Declare comigo, eu creio que Deus não vai me deixar perecer nessa situação. Ele está trabalhando ao meu favor. Eu creio que Deus não vai me deixar perecer nessa situação. Ele está trabalhando ao meu favor. Irmãos, nós temos falhas, certo? Nós temos pecados, nós somos falhos, imperfeitos, pecadores, enfim. O que nos ajuda é a graça do Senhor, o que nos sustenta, o que nos alimenta. E hoje o Espírito Santo diz para você, eu estou te livrando, porque a minha graça te alcançou. Hoje a graça do Senhor está te alcançando. Graça é favor imerecido. Às vezes a gente não vai merecer o livramento, mas Deus é tão gracioso, Deus é tão misericordioso que resolve nos livrar. O salmista clamou e Deus livrou. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que você vai clamar, vai suplicar e Deus vai te ouvir. E todo o mal preparado contra ti, contra a tua alma, contra a tua casa, contra a tua vida, cairá por terra e você vai se levantar. Deus, ele vai te erguer para que você possa fazer a vontade dele. Mesmo que nós, irmãos, venhamos a falhar porque nós somos falhos, o nosso Deus tem misericórdia da nossa vida. O salmista, ele falhou aqui. Mas o nosso Deus teve misericórdia e livrou ele da morte. E assim Deus está fazendo, tendo misericórdia da vida de pessoas que estão me ouvindo agora e te livrando de todo laço de morte. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus? Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra, pela tua infinita misericórdia, pela tua imensa fidelidade. Deus, obrigada. Obrigada, meu Pai, pelo Senhor falar conosco de maneira tão especial, nos mostrando, Pai, que mesmo que laços de morte nos cerquem, mesmo que o inimigo das nossas almas tente nos destruir, Pai, o Senhor já preparou o livramento. Quando clamamos a ti por socorro, o Senhor tem misericórdia de nós. Nos perdoa as falhas, nos perdoa os pecados, Pai, traz o livramento para a nossa vida. Eu vejo o Senhor agindo com graça, eu vejo o Senhor agindo com misericórdia para com os teus filhos que estão me ouvindo neste exato momento. Eu creio, Pai, que toda a ferramenta preparada, todo o laço de morte está caindo por terra agora, que os inimigos estão perdendo as forças e que o teu nome será glorificado. O Senhor é Deus de livramento, foi o Senhor, Pai, quem livrou a Davi da morte, e eu creio que o Senhor está livrando também aos teus filhos e eles vão poder agradecer, eles vão poder te glorificar, porque o laço quebrou e eles estão livres para a honra e para a glória do teu nome. Só o Senhor e ele sabe o que estava cercando a eles, mas o Senhor hoje está desfazendo todo o mal, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação, para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera.
Aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada vídeo, cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor. Segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço. E te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você que assim como o salmista Davi foi liberto das cadeias de morte que estavam o cercando, hoje Deus está livrando você. Hoje Deus está livrando a sua alma. Mas não esqueça, Deus está trazendo o livramento para você, porque Ele tem um propósito na tua vida. Grande é o livramento de Deus na tua história a partir de hoje. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe este livramento de morte e esta palavra em nome de Jesus Cristo na tua vida, declare amém.